Graça e paz a todos os eleitos do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus amados irmãos, vamos refletir hoje a palavra que se encontra no livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, para entender um pouco melhor o que a carta do apóstolo Paulo a Tito estava se referindo, vamos ler a partir do versículo 2 ao versículo 7, amém? Diz assim: Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus amados irmãos, a salvação, ela é nos alcançada através da graça, a graça de Deus. A graça de Deus é um favor, um presente não merecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas o grandioso amor de Deus nos salvou. E a palavra em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, explica muito bem isso, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus amados, antes da conversão, nós éramos insensatos, desobedientes, servindo aos desejos da carne, praticando coisas más, inveja e odiando uns aos outros. E Deus, Ele espera de nós que sejamos obedientes, que andemos com mansidão e amabilidade, que sejamos gentis, modestos, sem inflamar e nem criar contendas. O amor de Deus nos salvou, enviando o seu Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados. Não porque merecemos, mas pela sua misericórdia. O sacrifício de Jesus nos lavou com seu sangue e nos regenerou e nos renovou. Nos transformou através do Espírito Santo para que sejamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, nos garantindo assim a vida eterna. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos que dar o exemplo deste grandioso amor. Temos que zelar por todo o corpo da igreja, para que todos falem a mesma língua, tenham o mesmo ensinamento, carreguem a mesma fé que há em Cristo Jesus, evitando assim discórdias, os maus exemplos, os escândalos e tudo que denigre a imagem da igreja como templo e a imagem como a nós mesmos. Vamos nos dar como exemplo, seguindo como corpo de Cristo, expressando seu amor, sua compaixão, sua mansidão. Vamos seguir o que está escrito no livro de Gálatas, na carta de Paulo à igreja em Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18.
E ele assim ainda prega. O apóstolo Paulo ainda complementa dizendo assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está lá em Gálatas 5, versículo 22. E ainda completa, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quando você estiver enfrentando qualquer situação, pergunte a si mesmo o que Cristo faria em meu lugar. Com certeza você tomará a melhor decisão, amém? Então fique com esta palavra, fique com esse grandioso ensinamento e fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém?